como avaliar corretamente um fundo imobiliário para saber se vale a pena ou não adquirir aquele FII para sua carteira de investimentos. Lembrando que cada segmento possui a maneira correta de ser avaliado, tá? Então, um FII tijolo, por exemplo, será avaliado de uma maneira diferente de um fundo papel ou híbrido, tá? Que possui vários ativos. Para o exemplo de hoje, eu trouxe o MXRF11 e o MAL11, que são dois bons fundos imobiliários que nós temos no nosso mercado hoje e de segmentos diferentes, né? O MXRF11 é híbrido pela Ambima, tá? É categorizado como híbrido. Já o MAL11 é um fundo de tipo tijolo barra shopping, né? Um fundo de shopping aí que será extremamente útil para a nossa avaliação hoje, tudo bem? Então, olha só, eu gosto de ter uma ordem de avaliação. Eu não começo olhando dividendos ou o preço da cota do fundo imobiliário ou P sobre VP, por exemplo, tá? Eu começo olhando um dos principais pilares do mercado de fundos imobiliários, que é o gestor barra administrador. E para essa aula barra vídeo de hoje, eu vou utilizar aqui a Status Investing, tá? E aqui na Status Investing nós temos o MXRF11, né? Aqui custando R$10,72 e pagando 12,23% de dividendos atualmente. Para você encontrar aqui o gestor barra administrador, você pode entrar nessa seção aqui, mais ou menos no meio do site, né? Você vai encontrar o administrador, que é o BTG Pactual. Leonan, aonde que está o gestor desse fundo? Só está aqui o administrador. O gestor você vai encontrar lá nos relatórios, lá no final do site, tá? Aqui no relatório gerencial, você vai abrir esse relatório, tá? E aí você encontrará aqui o gestor, que no caso é a nossa queridíssima XP. Então você tem a junção do BTG Pactual e a XP comandando basicamente o MXRF11. Ou seja, eu conheço o BTG, eu conheço a XP. Sei que eles fazem um bom trabalho e depois eu vou explicar para você como você avaliar o futuro desse fundo imobiliário também, que é muito importante. Porém, nesse filtro aqui do gestor barra administrador, ele já passou, porque eu conheço ambas as equipes, né? Basicamente conheço aí de mercado, né? Eu sei que eles fazem um bom trabalho. Então, gostando e conhecendo as equipes, se eu não conhecesse, eu iria pesquisar aí mais a fundo quem está por trás do fundo. É importante fazer isso também, porém estou simplificando aqui para ficar mais direto o vídeo, tá? Então, ok, passou desse ponto. Leonan, qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é você olhar, obviamente, o segmento desse fundo, né? O MXRF11 é um fundo híbrido, né? Ou também de papel, tá? Depende de quem está categorizando. A Ambima categoriza como híbrido, porém também é considerado como papel pelos investidores e por ter uma quantidade de contratos barra CRIs, né? Muito grande, então eles colocam como papel também, tá? Então, Leonan, qual que é o segmento mais seguro? O segmento mais seguro, ele não vai ser o mais lucrativo, tá? É sempre assim em investimentos. Quanto mais lucrativo, maior é o risco também, tá? Então, hoje, os segmentos mais seguros para novos investidores, com menores oscilações e uma previsibilidade maior ali de dividendos, são geralmente os segmentos de logística e tijolo. Porém, eles não são os mais lucrativos em quesito de distribuição mensal. Os mais lucrativos em relação à distribuição mensal são os de papéis e híbridos, tá? E são, inclusive, os que eu mais tenho hoje na minha carteira de investimentos. Porém, eu tenho experiência nesse mercado e suporto tranquilamente as oscilações dos fundos imobiliários, que não chega nem perto das oscilações das ações, né? Que é o mercado mais tranquilo aí. Beleza, Leonan? Quero investir no fundo híbrido, quero um de papel para minha carteira, tudo bem, vai encaixar bem na minha carteira. Qual que é o próximo passo que você pode avaliar antes de olhar para os números, tá? O portfólio do fundo, você entender qual que é de fato a atuação dele, como que está o portfólio desse fundo. Então o MXRF11 tem imóveis e terrenos, ele tem outros fundos imobiliários, ele tem ativos financeiros que são os CRIs e os fundos, tá? Agora, Leonan, o MXRF11 é fácil de se avaliar? Não, por isso que eu trouxe ele aqui inclusive, tá? Por quê? Como ele tem uma salada mista de ativos basicamente, fica um pouco mais complexo você avaliar a direção que esse fundo está seguindo. Então a última sugestão que eu vou passar para você aqui, eu vou explicar melhor sobre, que é avaliar os relatórios, ela é definitiva para você considerar a aquisição de um fundo imobiliário ou não, tá? Por quê? Você olhar cegamente para números atuais e passados, sem entender o planejamento futuro desse fundo, para onde ele está indo, como que você vai adquirir esse fundo imobiliário visando gerar renda futura com ele, tá? Porque o passado já passou, o presente está acontecendo e o futuro vai acontecer, e nós precisamos entender e compreender o futuro desse fundo para saber se vale a pena adquirir ele agora no presente, tá? Olhei aqui os imóveis, achei interessante até a gama de imóveis que ele tem, fica muito mais visível no fundo tijolo como o MAL11, tá? Se você descer aqui, você vai encontrar o portfólio desse fundo repleto de shoppings, né? Então fica mais fácil a avaliação. Lembra que eu falei
que tijolo e logística são segmentos mais seguros, mais tranquilos, inclusive para avaliação são mais tranquilos. Por quê? Você pega aqui, ó, a região desses imóveis, compreende a região, compreende tanto possíveis problemas que essa região pode ter, né? É muito importante considerar esses problemas na hora de avaliar um fundo imobiliário, porque benefício é muito fácil olhar. Poxa, ele está no centro de São Paulo, o centro de São Paulo fica cada vez mais caro ter um imóvel ali dentro e, consecutivamente, esse imóvel vai se valorizar, ele vai ter um ticket cada vez mais elevado. Isso é fácil. Agora, você considerar os riscos, né, dele estar numa região que pode sofrer algum embargo, pode acontecer uma depreciação regional por conta de um lixão que vai sair perto, ou de um movimento social que não é tão benéfico ali na região. Então, você tem que entender todo esse contexto e encaixar nos fundos imobiliários, tá? Então, você vai avaliar criteriosamente o portfólio, ver se faz sentido para você. Inclusive, você pode avaliar aqui a duração dos CRIs, tá? Os papéis, eles têm uma duração de contrato, né? Papéis aí são basicamente dívidas que esse fundo imobiliário está adquirindo através das securitizadoras, tá? E você pode ver quem é a securitizadora. Tem a OP Securitizadora, a Virgo, a Planeta, a Virgo de novo, Planeta de novo, True aqui e várias outras, tá? Inclusive, depois eu vou mostrar como você tem acesso aí ao prazo de cada um desses contratos, tudo bem? Então, voltando aqui, Leonan, já avaliei o gestor/administrador, já entendi o segmento, já avaliei o portfólio. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é, óbvio, avaliar os números, tá? Basicamente, hoje, quanto está a cota? R$10,72. Quanto ela estava aqui há alguns meses atrás, né? Ela estava aqui em R$9,06, ano passado, na verdade, né? Então ela vem subindo de preço, já alcançou uma máxima de R$14,52 por cota, antes daquele período ruim que nós vivemos aí de 2020 até 2022, mais ou menos, né? Que aconteceu no Brasil e no mundo. Então ele está se recuperando, ele está ganhando tração novamente, né? O dividendo hoje, 12,23%, é um bom pagador de dividendos, em comparação com o MAL 11, que paga 7,94%. É excelente, né, a distribuição de dividendos, lembrando que é mensal e você não paga imposto de renda, o que é uma ótima vantagem, né? Descendo um pouco mais, nós temos alguns fatores bem relevantes e importantes, tudo bem? Aqui o valor patrimonial por cota, esse fundo imobiliário deveria estar custando R$10 hoje, porém está R$10,72. Então ele está operando valorizado, tá? Então ele está com P sobre VP de 1,08. O P sobre VP, deixa eu marcar aqui, basicamente ele estando em 1, quer dizer que ele está um P sobre VP ok, normal. O fundo deveria custar 1 bilhão, ele está custando 1 bilhão. É isso, né? Nada diferente aí. Agora, como ele está aqui em 1,08, quer dizer que ele está 0,8 acima do valor normal desse fundo, tá? Ou seja, ele está sendo negociado com um prêmio de 0,08, né? Ou seja, os investidores estão topando pagar mais nesse fundo imobiliário do que ele de fato vale pela qualidade desse fundo imobiliário. Quando esse número aqui está aqui próximo do 1,10, tá? Para mim, eu já não considero a compra mais, que existe uma chance aí da cota desse fundo despencar de preço, tudo bem? E voltar ao preço normal, que geralmente fica próximo aqui do valor patrimonial, tá? E existe o caso também, como o MAL 11, acredito eu, que está descontado, ó lá, um P sobre VP de 0,99, que deve mudar, por quê? A Selic e fundos como MAL 11, HGLG 11, né, esses fundos de logística, tijolo, eles tendem a se valorizar, né, a aproveitar esse momento de queda na Selic para ganhar uma tração no valor por cota, tá? Então deve mudar essa situação aqui do MAL 11 e de outros fundos imobiliários, já aqui do MXRF11 pode chegar até a cair esse P sobre VP também. Valor em caixa, é legal ter um bom caixa, tá? Se tiver aqui um caixa muito seco, muito pequeno, isso pode ser um risco aí para o fundo imobiliário, até para honrar com os dividendos, né, com a distribuição de lucro ali, e também honrar com outras dívidas que esse fundo possa ter, tá? Número de cotistas é bem legal avaliar também. Quanto maior o número de cotistas, melhor, tá? Porque quer dizer que esse fundo está diluído em vários cotistas, tá? O MXRF11 tem um número muito grande de cotistas, já o MAL 11 tem 124 mil, que é um bom número também, tá? Acima de 100 mil já está bom, tudo bem? Lembre-se disso, acima de 100 mil cotistas já é um número bem interessante já. Aqui é a liquidez média diária, tá? Muitos investidores ignoram esse número aqui. É muito importante você analisar a liquidez média diária. Por quê? Se você quiser vender esse fundo futuramente, no futuro você vai querer vender em algum momento esse fundo imobiliário, tá? Seja para lucrar com a valorização da cota ou seja para adquirir outros investimentos que estão melhores naquele momento. A liquidez ela é muito importante porque na hora que você for vender, quanto maior a liquidez, mais rápido ele vende, tá? Então se a liquidez estiver em 200 mil, 300 mil, 500 mil, eu não compro fundo imobiliário. Geralmente, eu particularmente só compro fundos imobiliários acima de 1 milhão de liquidez média diária, tá? Então fique de olho na liquidez média
diária. Já uma 11 aqui tem 3 milhões, então também eu já adquiri inclusive uma 11 por conta de também ter uma boa liquidez. Tudo bem? Ah, outro ponto que eu não falei ainda. Aqui, ó, o valor de caixa, ele vai mudar, tá? Ele não fica sempre lá em cima, acima de 100 milhões ou acima de 200 milhões. O caixa, ele sempre muda, tá? Por quê? Você tem aquisições de novos imóveis, papéis para aquele fundo imobiliário, para a carteira daquele fundo imobiliário, e você também tem venda de imóveis, tá? Então, existem momentos que o caixa vai estar super positivo ou um pouco mais aí baqueado, entre aspas, né? Por conta da aquisição de novos imóveis e ativos para o fundo imobiliário. Uma dica muito legal para você, se você quiser aprender mais sobre esse mercado de modo geral, antes de continuar aqui essa aula sobre avaliação, tá? Eu tenho um curso completo que está com R$100 de desconto para novos alunos, tá? Esse curso é o Mestre dos Fundos Imobiliários, está na descrição desse vídeo aqui, é o primeiro link, é só você clicar que você vai direto para a página aí e pode se tornar um aluno para aprender ainda mais sobre esse mercado e gerar o seu primeiro aluguel em até no máximo 30 dias, tá? Descendo um pouco mais, tem a participação no iFix, não importa tanto assim. Aqui os últimos rendimentos. Nessa seção aqui você tem basicamente os últimos dividendos, tá? Como que você pode utilizar essa ferramenta ao seu favor? Clica aqui no Max, aqui ó, o máximo que ela pode exibir para você, tá? E ela vai exibir aqui ó, como que foi o histórico da distribuição de dividendos desse fundo imobiliário. No caso do MXRF11, você tem um histórico bem tortuoso, né? Nada muito pré-estabelecido, assim, sabe? É bem tortuoso. Tem momentos bons e ruins desse fundo imobiliário e ele está escalando novamente. A tendência é que ele suba cada vez mais, tá? Já se você pegar um fundo de tijolo, por exemplo, a distribuição, ela costuma ser mais sólida. Aí você pega mais, ó, são blocos, ó, basicamente blocos aqui de distribuição, tá? A não ser nesse período, porque não foi tão boa, porque passamos pela pandemia, né? Então você tem aqui uma volta em 2021, já estabilizou em 2022 e provavelmente 2023 vai ficar nessa caixinha também, tá? Então a previsibilidade de fundos tijolo e logística geralmente é maior na distribuição de dividendos e eles oscilam mais em relação à cota. Ó, vou pegar a cota aqui, ó, os últimos 5 anos, né? Ele vem oscilando bastante, chegou em 105, caiu aqui para 95, subiu novamente para 100, depois caiu aqui para 82, subiu novamente para 107, 108 reais, caiu para 97 e agora está em 118. Então você pode ganhar dinheiro com a cota também, diferente do MXRF11, que oscila sim, ele tem certas oscilações, porém não são tão agressivas às vezes como o fundo tijolo ou logística, tá? Beleza, Leonan, continuando aqui a distribuição novamente, aqui a subscrição, né, para você ter direito a adquirir novas cotas aqui com novas emissões. O MXRF11 emitiu recentemente aqui, ó, dia 27/6 de 2023, aqui teve o anúncio no dia 5/5 de 2023, ele fez uma nova emissão de cotas, tá? Com um valor base de R$10,36. Quem comprou a R$10,36 já está ganhando dinheiro porque ele está custando hoje R$10,72, tudo bem? Inclusive eu posso trazer um vídeo completo sobre emissão de cotas, como lucrar também nesse cenário, aqui informações sobre o fundo, né? Notícias relevantes e ok, né? Aqui temos algumas informações mais contábeis, né? Desde o patrimônio, é sempre importante considerar que ele está evoluindo, tudo bem? Nenhum fundo deve estar caindo, senão é um sinal negativo. No caso aqui de queda, é um sinal negativo para você, tá? Uma bandeira vermelha, não compre fundos imobiliários que estão com o patrimônio líquido em queda, tá? Só em ascensão, que é o melhor que você faz. Esses números aqui, eu vou ser bem direto, tá? Se estiver em formato crescente nessa direção, tá? No caso, número de cotistas, os ativos, o patrimônio líquido. No caso, não despesa, tá? Despesa tem que estar menor, tudo bem? Aqui, total investido e assim em diante. Se estiver nessa direção crescente, está bom, né? Significa sinal verde para você adquirir esse fundo imobiliário. Não vou me estender muito, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? E não é o intuito aqui. Aqui as demonstrações trimestrais, né? Aqui os valores a receber, ele pode cair, flutuar, depende dos ativos que esse fundo possui na sua carteira. Você pode analisar mais friamente depois, tá? Aqui o caixa, como eu falei para você, o caixa ele oscila, ele tem momentos bons, momentos ruins, momentos melhores, momentos ruins, momentos ainda melhores. Aqui nesse caso, vendas, né? Então o caixa ele tende a crescer um pouco mais, ficar mais robusto, e aquisições, então o caixa ele tende a cair um pouco e perder um pouco, entre aspas, de caixa, tá? No caso, está só sendo realocado, né? Valores a pagar, desde contas até a distribuição aí de proventos, né? Então cai nesse gráfico aqui, o portfólio, e agora uma parte que é muito ignorada pelos
pelos investidores, tá? Que é a análise dos relatórios, que está bem nessa seção aqui, não é no rodapé, tá um pouco acima aqui. Aqui o relatório gerencial, tá? O relatório gerencial, esse relatório aqui de cima. Tudo bem? Vai clicar em abrir esse relatório e agora você vai fazer uma breve leitura dentro desse relatório para avaliar e considerar se vale a pena você bater o martelo e comprar esse fundo imobiliário. Aqui você tem desde o comentário do gestor, tá? Ele explicando o que eles estão fazendo, como que está o mercado ao redor dos imóveis, do fundo imobiliário, inclusive a situação nacional em relação a esse ativo, tá? Então ele vai explicar para você o que está acontecendo com esse fundo. E aqui na esquerda você tem desde o objetivo do fundo, tá? Bem descrito para você, pode pausar e ler aí caso você queira, tá? Até o início do fundo, CNPJ do mesmo, o patrimônio que é de 2,59 bilhões hoje, tá? A quantidade de cotas, 259 milhões de cotas já disponíveis no mercado, tá? A categoria que é um fundo de gestão ativa, tá? Os gestores estão ali buscando performance, né? Aqui a taxa de administração de 0,90% ao ano, não é mensal, é anual, tá? A taxa. E aqui o fluxo de caixa e vários outros fatores, tá? Você tem sim informações mais técnicas, mais robustas, mas também tem informações gráficas para você analisar o crescimento ou, no caso, em péssimas situações, a queda de um fundo imobiliário. Então tem várias informações aqui, a rentabilidade, você pode analisar a rentabilidade, ele faz paralelos aqui, como por exemplo aqui, ó, o NTNB, tá? Que é basicamente o IPCA, né? Ele faz esse paralelo, então ele explica como que está a rentabilidade desse fundo imobiliário, qual é o indexador dele, que o indexador significa qual taxa ele está sendo utilizado ali, seja o IPCA, seja o CDI, né? Para ser um indexador ali, para você ter como comparar se ele está performando bem ou não tão bem assim em relação ao mercado de modo geral. Então ele explica toda a capacidade desse fundo imobiliário e inclusive os próximos passos do mesmo, tá? Ele explica desde a primeira página aqui quais são os próximos passos desse fundo imobiliário, qual o futuro desse fundo imobiliário. É só você ler, é simplesmente só você ler e ver se está de acordo com a sua estratégia, né? Se faz sentido para você, tá? Então ele vai explicar todo o contexto aqui e você pode inclusive ver os ativos aqui, ó, essa lista toda aqui são os ativos, inclusive os indexadores, olha só. Aqui, ó, IPCA+, deixa eu colocar aqui no centralizado, ó. O IPCA+, CDI+, IPCA+, e assim em diante, inclusive também a duração dos contratos, ó. Você tem a duração dos contratos, você tem aqui a tabela de vencimento que está aqui, ó. Ao lado, aqui ó, vencimento, indexador, taxa de emissão e a data da aquisição. Então você tem aqui ó, as datas que vai vencer os contratos. Quanto maior tá, for o período, aqui mais longa for a data, melhor, porque você tem uma previsibilidade maior para esse fundo imobiliário e para nós que somos cotistas ou possíveis investidores em um fundo imobiliário. Então ele vai explicar mais alguns fatores e ok, vou encerrar por aqui, senão vai ficar muito repetitivo as informações. Leia o relatório, absorva o que de fato faz sentido dentro do relatório de um fundo imobiliário. A análise do fundo imobiliário não inclui só você olhar, como eu já expliquei, dividendo, cota, olhar o gestor, administrador, o portfólio, tá? Você tem que olhar para um fundo imobiliário como parte de uma estratégia de investimento e parte da sua carteira. Se ele compõe bem ou não a sua carteira de investimento e se faz sentido você adquirir aquele fundo imobiliário ou não agora. Então monte a sua estratégia, seja visando segurança com fundos de tijolo sendo predominantes na sua carteira ou uma estratégia mais voltada para a renda mensal com fundos híbridos de papel sendo predominantes na sua carteira e faça uma boa avaliação. E para você que deseja aperfeiçoar ainda mais a sua avaliação e saber mais sobre esse mercado, se inscreva nesse canal que tem muito conteúdo sobre o mercado de fundos imobiliários, dentre outros mercados lucrativos dentro e fora do Brasil também, e me siga nessa rede social que vale super a pena e comente aí a sua opinião. Você analisa os fundos imobiliários, você lê os relatórios, que na minha opinião é uma das partes mais fundamentais na sua análise, que é ler os relatórios. É muito importante você entender a cabeça do gestor e para onde que aquele fundo está seguindo, qual é o norte daquele fundo imobiliário. Então é isso, aguardo você no próximo vídeo, próxima aula. Um grande abraço, bons lucros para você e te vejo em uma próxima. Até mais.